ficar de pé, vamos orar. Uma vez mais, a paz do Senhor a todos. Vamos dar início à nossa segunda aula do 19º livro, Epístolas Paulinas e Gerais. Querido Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome e agradecemos pela oportunidade de uma vez mais poder nos reunir, podermos estudar e aprender a Tua Palavra. Estamos numa sequência, ó Deus, de estudos acerca das epístolas, as cartas que fundamentam a doutrina da nossa fé. É de importância suprema que possamos aprender o máximo possível daquilo que o Senhor tem a nos transmitir, de maneira que rogamos a Tua ajuda, Teu socorro, para que saiamos daqui nessa noite com um aprendizado maior acerca da Tua Palavra. Abençoe cada irmão presente, aqueles que estão a caminho, peço também sobre eles a Tua bênção, e nos faz aqui, Senhor, termos um momento de comunhão e edificação espiritual para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos falar aí das duas epístolas escritas por Paulo aos irmãos de Corinto. Um zoom no mapa, a cidade de Corinto fica na região sul da Grécia, próximo ali a Atenas. Nós temos o norte ali, a Macedônia, a região mais ao central, Tessalônica, Bereia, e ao sul, a ilha de Esparta, a cidade de Corinto. Aqui umas imagens das ruínas da cidade de Corinto. A igreja que foi fundada em Corintos, na cidade de Corintos, ela é o resultado prático da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Só lembrando o episódio dessa segunda viagem, ao término da primeira viagem que Paulo realizou junto com quem mesmo foi a primeira viagem, depois se dividiram, brigaram, Barnabé, e teve mais alguém, né? Fez parte, em parte, da primeira viagem, que foi João Marcos. Aliás, ele foi o pivô da divisão da contenda entre os missionários Paulo e Barnabé. Mas o que eu queria dizer é que ao final da primeira viagem, quando eles retornaram ao ponto inicial, que é a Antioquia da Síria, que eu já apresentei aos irmãos, tornou-se quartel-general da obra missionária. Ela mudou-se de Jerusalém, que está aqui, para Antioquia na Síria. Os motivos a gente já falou em outras aulas passadas. Mas ao final da primeira viagem missionária, os apóstolos convocaram Paulo e Barnabé a que se explicassem em Jerusalém o que eles estavam pregando para os gentios. Se havia concordância ou discordância em relação à lei, qual era o cerne da mensagem pregada aos gentios. Então, aconteceu no capítulo 15 do livro de Atos, chamado Concílio de Jerusalém, uma espécie de convenção, onde todos se reuniram para colocar na mesa a questão da mensagem que deveria ser pregada, que tipo de conduta os neófitos, os novos convertidos, especialmente gentios, que não guardavam o rito judaico, qual o procedimento que eles deveriam adotar a partir da sua conversão. Pois então, eles precisavam se reunir para definir que tipo de conduta os novos convertidos neófitos deveriam assumir, especialmente, como disse, os novos convertidos não judeus. Após o Concílio de Jerusalém, definido a atitude que deveria ser adotada pelos missionários e pelos novos convertidos,
Paulo e Barnabé retornaram para Antioquia, e aí então deu-se a pequena contenda, que Paulo mais Barnabé queriam retornar ao campo, visitando os irmãos que se converteram por ocasião da primeira viagem, e mais uma vez Barnabé quis levar consigo Marcos. Paulo achava que não era conveniente levar aquele que havia abandonado o grupo no começo da trajetória. A contenda se deu na ocasião do retorno de Jerusalém para Antioquia. Silas acompanhou o grupo e então acabou transformando-se em duas comitivas missionárias. Barnabé e Marcos, ou João Marcos, desceram para Chipre, ou seja, navegaram pelo Mediterrâneo para Chipre, e Paulo então fez o caminho por terra, juntamente com Silas, passando pela Ásia Menor, região que vamos estudar, se der ainda hoje, a Galácia, Cônia, Listra, Derbe, chegam até Troade. Daqui Paulo tem a visão, passa a Macedônia, que é essa região aqui ao norte. Eles começam então ali pela cidade de Filipos, Tessalônica, Bereia, até descerem em Atenas e Paulo atravessar Corinto, onde o grupo que havia ficado para trás, depois do episódio da prisão em Filipos, então uma parte do grupo tinha ficado para trás, que foi Timóteo, que começou a acompanhá-los aqui em Cônia, e também Lucas, que passou a acompanhá-los provavelmente a partir de Troade. Eles se reuniram novamente em Corinto. Paulo ficou aproximadamente 18 meses, ou seja, 1 ano e meio na cidade de Corinto. Esse tempo foi o tempo em que ele fundou aquela igreja, e um período consideravelmente razoável para lançar as bases doutrinárias daquela nova igreja, a igreja de Corinto. Então aqui está a origem da igreja em Corinto, resultado da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo chega a Corinto, ali ele encontra uma população de cerca de 600 mil pessoas, era o número aproximado de habitantes em Corinto na época em que Paulo ali chegou. Destas, 250 mil aproximadamente viviam escravizadas na cidade de Corinto. A escravidão era comum no mundo antigo. Se a gente pensar que no Brasil a escravidão tem igual a 2 séculos, então falar de escravidão há 20 séculos não é nada absurdo. Havia uns escravos, e a cidade de Corinto, quase que metade dos habitantes da cidade eram escravos. Vamos falar um pouco mais sobre a cidade de Corinto. Para entender até a tônica da carta, os assuntos que Paulo aborda, o tema, a razão, a gente precisa entender sempre o contexto histórico, a cidade, a sua localização, a sua cultura, a sua forma de entender a religião, então a sua forma de devoção. Corinto era uma cidade idólatra, era uma cidade grega, acreditava em toda aquela mitologia grega, os deuses seus, os deuses da mitologia grega, e duas divindades que contam aí dentro do panteão da mitologia grega, duas se destacavam e eram adoradas na cidade de Corinto. A primeira é Afrodite, a deusa Afrodite. Corinto era o território sagrado da deusa Afrodite, que a gente tem aí na mitologia como a Medusa, né? O cabelo cheio das cobras, por aí. É a Afrodite, deusa do amor sensual, ou ainda do amor erótico. Era assim que ela era reverenciada, a deusa grega do amor, da beleza e do prazer. Então, aqui, Afrodite
significa deusa da beleza e do amor erota, que é o amor erótico. O ritual básico do culto que era prestado a Afrodite era a imoralidade sexual. Ela era uma espécie de representante do Baal dos cananeus, cuja forma de cultuar eram os ritos com cultos com imoralidade sexual. E para isso haviam as sacerdotisas cultuais. Aqui uma parte do templo de Afrodite, ali haviam as sacerdotisas cultuais, que o culto era literalmente imoralidade sexual, e haviam as sacerdotisas que se prestavam a esse tipo de culto. Então, observe, a segunda divindade, depois eu falo, a segunda divindade, que vai casar aqui com a primeira é Afrodite, a segunda era Eros. O próprio nome, Eros, você já sabe de onde deriva. Eros, o deus da paixão sensual, que aí quando vai contextualizar para o Ocidente, aqui, principalmente para quem está fora da... A Grécia é o Ocidente, mas para quem está fora da realidade da mitologia grega, chama esse aí, o deus que fica com a flecha, o anjinho com a flecha, que flecha um, outro, e aí se apaixonam mutuamente. Na verdade, é a personificação do deus Eros, da mitologia grega. E tanto um quanto o outro eram os principais dentro de Corinto. Por que é importante saber isso? A maioria dos crentes de Corinto, portanto da igreja a quem Paulo escreve, eram crentes que saíram de dentro dessa realidade. Eles eram adoradores ou de Afrodite ou de Eros. Então estavam acostumados a misturar religião com imoralidade sexual. O culto deles na cidade de Corinto era assim. Então é esse tipo de gente que se converteu. Por aí você já vai entender depois por que é que Paulo bate muito nessa tecla. Contra a imoralidade sexual, inclusive dentro da igreja. Parece que eles estavam ressuscitando a velha natureza, voltando à prática da velha natureza, ou a forma antiga de cultuar. Bom, quando é que Paulo escreveu para Corinto? Onde ele estava? Em que ocasião? A primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita provavelmente no ano 56 da nossa era, visto que Paulo aparentemente escreveu a carta próximo do fim do seu ministério na cidade de Éfeso. Então Paulo estava aqui em Éfeso e daqui enviou a carta aos Coríntios. A igreja em Corinto era composta de uma minoria de judeus que é convertida ao cristianismo. Paulo sempre começava o trabalho pelas sinagogas, nos sábados, pregando Jesus aos judeus, mas sempre tinha mais êxito ou com prosélitos ou mesmo com pagãos. A maioria das igrejas eram formadas de pagãos, prosélitos e sempre uma minoria de judeus que abria o coração para a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então a maioria não eram judeus, uma minoria. A grande massa era de gentios. Está registrado lá em Atos 18, de 4 a 8. Observação: os membros da igreja em Corinto, quando por ocasião da primeira carta à igreja, encontravam-se subdivididos em 4 facções que ameaçavam a unidade da igreja. Isso está lá na carta, e Paulo ele combate esta prática da divisão dos grupos, das facções da igreja. Havia uma facção pró-Paulo, havia uma facção pró-Apolo, uma terceira facção pró-Quifas ou Cefas, Pedro, e aí eu colocando aqui já os nomes, a facção paulina, apolínea, petrina, e o quarto grupo, que era aqueles que diziam que pertenciam apenas a Cristo. Tinha um grupo que dizia que era de Paulo, outro grupo que era de Apolo, outro grupo dizia que era de Pedro, e um quarto grupo que dizia que não pertencia e não tinha satisfação a dar a ninguém, porque eram apenas de Cristo. E esta quarta facção é sempre a mais antipática em qualquer igreja.
Eles dizem que não tem satisfação a dar a ninguém, não reconhecem liderança, não reconhecem autoridade. Eles dizem que o negócio deles é só com Cristo. Parece que é espiritual, mas via de regra é o grupo mais difícil de lidar. É o grupo mais contendeiro, dizendo-se espiritual, mas na verdade revelando a carnalidade até pelo fato de não se submeter à autoridade instituída por Deus. A igreja estava dividida dessa forma. Paulo escreve para tratar esses problemas. A gente vai ver aqui o tema principal da carta. Motivos que levaram Paulo a escrever a primeira carta. Correção ou correção de seríssimos problemas doutrinários. Está aí, ó. Primeira carta, capítulo 1. Deixa eu ler para vocês, versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso, que cada um de vós diz, versículo 12, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Versículo 13, Paulo pergunta, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? E ele continua o discurso aqui, a carta, combatendo esta divisão. Um grupo segue um líder, outro um terceiro e outro. Então, seríssimos problemas, começando pela divisão que havia na igreja. Está aqui o texto. Assim, o motivo principal da epístola é a correção do erro produzido por causa, destaco aqui em letras caixa alta, por causa da carnalidade dos crentes de Corinto. Era a igreja mais carnal das que Paulo se dirigiu, tanto que fundou quanto que necessitou escrever cartas para doutriná-la. Você vai ter das epístolas escritas por Paulo, você tem uma que ele escreveu aos Romanos, que a gente estudou semana passada, 16 capítulos, mas uma igreja que ele não fundou, ele tinha uma preocupação de transmitir a doutrina para ter a segurança de que a igreja, que ele não conhecia pessoalmente, estava fundamentada na sã doutrina, especialmente se tratando da doutrina da salvação. Pulando as cartas escritas aos Coríntios, as duas, aos Gálatas, uma única carta com 6 capítulos, aos Efésios, uma única carta com 6 capítulos, aos Filipenses, uma carta com 4 capítulos, aos Colossenses, não estou enganado, não sei se foi 4 ou 3 capítulos, mas uma carta pequena também. Tessalonicenses, 2 cartas, que eu vou lhe mostrar a razão. Ele escreveu a primeira, ainda continuou dúvidas, escreveu a segunda, a respeito da escatologia, então uma carta com 5 capítulos e uma carta com 3. Lembrando que a igreja de Tessalônica, Paulo passou por ela muito rapidamente, não teve tempo de fundamentá-la na doutrina, diferente de Corinto, que ele ficou 18 meses. E em se tratando de escatologia, precisa de tempo para instruir. Então, como a principal dúvida dos tessalonicenses girava em torno da escatologia, ele escreveu uma carta com 5 capítulos. Algumas dúvidas permaneceram, ele escreveu uma segunda carta. Tirando as epístolas pastorais, assunto de cunho pastoral, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, a de Filemão apenas um capítulo para tratar de um assunto pessoal de Onésimo, mas agora voltando a Coríntios, 2 cartas, uma com 16 capítulos e outra com 13. Por quê? Porque essa igreja deu muito problema, Paulo teve muito o que dizer, instruir, ensinar. 2 cartas relativamente não, literalmente grandes em seus conteúdos, porque a igreja precisava de muita repreensão, precisava de muito conteúdo para colocá-la no eixo. Então, esta quantidade de material, ela é diretamente proporcional ao tamanho da carnalidade da igreja. Paulo precisou falar muito porque a igreja era muito carnal. Algumas outras, Paulo, como a gente citou aqui, Gálatas, tinha que tratar da questão de heresia,
Mas a questão de Corinto não era heresia, era carnalidade. Era a igreja que estava se afastando literalmente da espiritualidade, caminhando pela carnalidade. A carta não é um tratado teológico, mas uma expressão da sua tristeza e santa, que deveria ficar entre aspas, o santa indignação por causa da condição um pouco espiritual e muito imoral da igreja de Corinto. O esboço da carta, da primeira carta, está aqui, capítulos 1 ao 8, correção de desordens morais e sociais. Capítulo 9, Paulo faz a defesa do seu apostolado. Ele traz ali um resumo das suas credenciais de apóstolo para reforçar a sua autoridade para escrever de forma dura, de forma veemente, aquilo que ele estava escrevendo. Do capítulo 10 ao 14, ele vai tratar da ordem no culto. Aí a questão dos dons espirituais, o lugar e o momento do uso dos dons, o lugar da língua estranha, na hora do culto, a questão da profecia, a interpretação, a função da profecia, essa parte. O capítulo 15 é o capítulo maior da epístola, trata da doutrina da ressurreição, e finalmente o capítulo 16, que conclui a carta. Então vamos lá, vamos pelas partes como estão dividida, ou como está dividida a carta. Primeira, do capítulo 1 a 8, correção de desordens morais e sociais. A igreja de Corinto era uma igreja depravada. Alguns de seus membros eram culpados de imoralidade sexual. Olha, irmãos, observe isso aqui, essa expressão do jeito que está aqui. Você que já leu Uma Igreja Divorciada do Calvário, leu exatamente isso aqui, está lá. Eu coloquei isso aqui lá. E eu expliquei que eu faço a diferença entre a igreja invisível e a igreja visível, a igreja universal e a igreja local. Estou falando da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja depravada. Não se assuste, eu não estou falando da igreja de Cristo. Estou falando da igreja local, que infelizmente estava divorciada, afastada, longe da sua origem, da sua raiz, do seu primórdio. Então ela se degenerou, se depravou, perdeu a sua identidade. É nesse sentido que eu estou usando este termo forte aqui. Era uma igreja depravada. Alguns de seus membros eram culpados de imoralidade sexual. Outros se embebedavam. Outros ainda usavam a graça de Deus como desculpa para levar uma vida mundana. Também era uma igreja dividida. Isso significa que era uma igreja desonrada. Em vez de glorificar a Deus, servia de empecilho para o avanço do Evangelho. Sempre que eu falo sobre Corinto, ou pregando, ou ensinando, ou mesmo fazendo uso desse contexto da igreja para escrever algo no livro, sempre que eu falo da igreja de Corinto, eu destaco que o maior impedimento para o crescimento, e eu chamo aqui a sua atenção, redobre a sua atenção para ouvir isso que eu vou lhe dizer, o maior impedimento para o avanço da obra de Deus na cidade de Corinto era a igreja de Corinto. Pensa sobre isso. O que atrapalhava a obra de Deus crescer na cidade de Corinto era a igreja de Corinto. Não dava testemunho, não glorificava a Deus com a sua vida. Os crentes, membros da igreja de Corinto, haviam saído lá do templo de Afrodite, do templo de Eros, da imoralidade sexual. E aqueles que não saíram, mas que continuaram lá, olhavam para os crentes de Corinto e viam eles fazendo as mesmas coisas que era feita lá. Então se perguntava, para que sair daqui e ir para lá? Eles praticam lá a mesma coisa que a gente pratica aqui, não mudou nada. Então não há razão da gente trocar as nossas divindades, Afrodite, Eros, e ir a cultuar a quem eles cultuam, o tal de Jesus Cristo, que foi morto, crucificado, ressuscitou, subiu ao céu, vai voltar. Mas enfim, na prática a vida deles é igual à nossa, não tem razão nenhuma de mudar de vida.
de maneira que a igreja de Corinto era o tropeço para o avanço da obra de Deus. Isso aconteceu por quê? Porque os membros da igreja de Corinto permitiram que os pecados do mundo se infiltrassem na congregação local. Corinto era uma cidade corrompida e repleta de todo tipo de imoralidade e de prazer mundano. Foram flechados novamente pela vida pregressa, estavam reproduzindo-na dentro do ambiente que era separado para o culto a Deus. Estavam fazendo lá o que faziam outrora. Capítulo 5, imoralidade na igreja. Aqui é o coração, esse capítulo é o coração das duras críticas do apóstolo à má conduta moral da igreja. Ele fica estarrecido em concluir a que ponto a igreja chegou no que tange à imoralidade. Olha o que diz o apóstolo. Aliás, aqui ainda não é o apóstolo, aqui são nossas considerações. Nenhuma igreja é perfeita, mas a imperfeição humana jamais deve servir de pretexto para o pecado. Assim como os pais precisam disciplinar os filhos em amor, a igreja local também deve exercitar a disciplina sobre os membros da congregação. Influências da cidade de Corinto. Como vimos, a cidade de Corinto estava dominada pela idolatria, pela imoralidade e pela corrupção generalizada. Tais fatores estavam batendo a porta da igreja. Esta situação não é diferente nos nossos dias, quando o modernismo e o mundanismo estão querendo entrar no nosso meio. O pecado estava batendo a porta da igreja, estava querendo ter acesso, estava querendo entrar. E o que aconteceu? Não se pode admitir a entrada do pecado na igreja. Não se pode admitir a sensualidade dentro da igreja, de forma alguma, pois isso significa receber o lixo do mundo. Em Corinto, as influências da cidade estavam fazendo apodrecer a igreja. Os costumes pagãos estavam influenciando até mesmo a desorganização dos cultos. Ou seja, a influência externa só produz resultado quando encontra o quê? Receptividade interna. Havia receptividade dentro para o pecado que batia a porta. O pecado queria entrar e havia do lado de dentro pessoas que estavam dispostas a abrir a porta e receberem de bom grado o pecado. Pecado que caracterizava a vida pregressa desses membros. Eles estavam novamente abrindo as portas para reproduzirem este pecado, mas agora dentro da igreja local de Corinto. A carnalidade daqueles cristãos era a porta aberta para os males externos. Assim, surgiam diversos problemas na vida da igreja. A cultura de Corinto misturava religião e imoralidade. Além disso, a vida passada de muitos daqueles irmãos constituía um ponto fraco, motivo pelo qual alguns se deixaram levar pelos pecados sexuais. Paulo deixa bem claro que essa mistura não poderia existir dentro da igreja. O padrão de religiosidade da cidade não servia para os cristãos. Claro, não há qualquer sombra de dúvida que a igreja, em hipótese alguma, poderia imitar o tipo de culto que era realizado na cidade de Corinto, com as divindades pagãs que eram adoradas naquela cidade. O caso mais grave está relatado no capítulo 5. Um homem da igreja havia cometido incesto com a sua madrasta. Havia um membro da igreja que tinha se deitado com a sua madrasta. E o que aconteceu em relação à sua comunhão com a igreja, em relação às suas atividades na igreja, em relação às suas funções exercidas na igreja, após ser descoberto este incesto ou este ato de imoralidade sexual com a sua própria madrasta? O que aconteceu com ele? Nada. Aconteceu absolutamente nada.
E o apóstolo, então, ele escreve aconselhando que este fosse expulso da igreja. Uma expressão que hoje a gente chamaria de disciplinar. Em casos assim, muitos poderiam apelar para a tolerância, o amor, etc. Contudo, a impunidade seria um forte incentivo para que outros se deixassem levar por pecados semelhantes. Há aqueles que advogam acerca da tolerância com alguns pecados praticados na igreja, e aí, para fortalecerem esse discurso, eles o recheiam de quê? De palavras que a religião traz no seu bojo, como amor, paciência, longanimidade, etc, etc. Tudo isso deve ser praticado com os irmãos, não com o pecado. Devemos ser tolerantes com os irmãos mais fracos, com o pecado não. Pacientes com os irmãos, com o pecado não. Devemos ter amor para com os irmãos, para com o pecado não. Este caso aqui ensejava não uma tolerância para que o mesmo continuasse na prática do pecado, porque o não discipliná-lo endossava a sua conduta pecaminosa. Ninguém me disciplinou, ninguém disse que é errado, ninguém me contradisse nas minhas atitudes, ninguém mandou eu mudar, então eu posso continuar na igreja e continuar no pecado. Então, esta complacência, esse discurso de tolerância, de amor, de compaixão, é um discurso perigoso, porque pode ser um discurso de acolhida ao pecado. Então, temos que ter bom senso. Paulo declara que a igreja, sendo um povo santo, não deve permitir nem tolerar a imoralidade entre seus membros. E cita 3 razões pelas quais a igreja deve disciplinar um membro culpado. Observe essas 3 razões, reflita sobre elas e vê se Paulo não tem razão ao apresentar estas razões. Por que que um pecador desta natureza, dentro da igreja, deve ser desligado, disciplinado, afastado? Primeira razão, para o bem do próprio culpado. A disciplina pode despertá-lo para ver a tragédia do seu pecado e a necessidade de perdão e restauração. Quem é que vai ser despertado para mudar de vida se ele, vivendo no pecado, é acolhido pela igreja? Ele está no pecado e a igreja diz que está tudo bem. Ele está no pecado e a igreja diz que não tem nada a ver. Ele está no pecado e a igreja diz, é assim mesmo, vamos para frente. Quem é que vai ter disposição, interesse, enfim, para mudar de vida, abandonar o pecado, buscar a santificação, se a igreja, que é a porta-voz, a boca de Deus na terra, passa a mão na vida de pecado de uma pessoa assim? Então, o confronto, a disciplina é um ato de amor. E, claro, aqui a gente está falando, não só aqui, mas também através do vídeo, para quem assiste, estamos falando para muitos que são pais, mães, sabe que disciplina é ato de amor. A correção é também uma forma de manifestar amor, zelo, carinho, cuidado. Você não quer ver o mal da pessoa a quem você ama, especialmente os filhos, e por isso os disciplina. A igreja também deve agir dessa maneira. Não devemos entender disciplina como falta de amor, ausência de amor. Pelo contrário, quem disciplina é porque não quer perder, não quer ver a pessoa continuar na prática do pecado e no final da trajetória nossa aqui na terra se ver condenado eternamente ao lago de fogo e enxofre. Então é melhor ser disciplinado agora para não ser corrigido eternamente naquele grande dia. A disciplina é um ato de amor, de alguém que não quer ver a pessoa se perder, a pessoa ir pelo caminho da perdição, mas pelo contrário, quer que ela seja despertada e veja a necessidade de ser restaurada. Segunda razão, amor à pureza da igreja. Tolerar a iniquidade numa igreja é rebaixar paulatinamente, ou seja, pouco a pouco, o padrão moral de toda a igreja. Se você tolera um, você abriu o quê? O precedente para tolerar o segundo. Se tolerou 2,
O terceiro pecou, não, mas espera aí, tolerou aquele, vai disciplinar a mim, vai ter que abrir o precedente para o terceiro, que abre margem para o quarto. Parece que não, mas é desse jeito que funciona. Tem muita gente na igreja que está naquela linha tênue entre a santidade e a depravação, entre a pureza e o pecado. Só está esperando alguém abrir a porteira, só está esperando o primeiro. Já pode? Já liberou? Então agora eu estava esperando o ok. Eu já estava aqui esperando a largada. Se a largada for dada, aí não consegue juntar mais, abriu a porteira. É verdade, irmão. Tem gente que está aqui, não, está todo mundo, então eu vou ficar também, mas na hora que for o primeiro, já estou aqui para ir na sombra dele, vou no vácuo. Tolerar a iniquidade numa igreja é rebaixar paulatinamente o padrão moral da igreja. Então, se você ama a igreja de Cristo, se você ama o corpo de Cristo, você precisa disciplinar o pecador pelo bem do corpo, pelo bem da igreja. Então, quem confronta o pecador, ele demonstra amor pela igreja, pelo corpo de Cristo. Isso é zelo. Jesus foi muitas vezes mal interpretado por esse zelo para com a casa de Deus. Pode falar, Sandra. Não ouvi. O presbítero Santo está apresentando aqui um episódio em que ele viu um vídeo em que alguém apresentou Adão como essa pessoa, né, que estava aguardando Eva cometer o pecado para já na sequência praticar também. É aquela pessoa que está esperando o primeiro, ele já está, no coração dele já está caído, só está esperando abrir a porta e ter o viés para que ele possa seguir. Então, segunda razão pela qual a disciplina é fundamental, ela é importante. A disciplina na igreja ajuda a manter o padrão de pureza e santidade da igreja. Terceiro, para o bem do mundo. Pensa agora sobre isso. Falamos do bem do pecador, a disciplina o desperta para o arrependimento e a restauração. Falamos do bem da igreja, a igreja continua sendo pura, mantendo seu padrão de santidade, e para o bem do mundo. Por quê? A igreja não poderá ganhar homens e mulheres para Cristo se ela mesma for semelhante ao mundo. Volto aqui ao que disse: o maior problema, o maior dificultador do avanço da obra de Deus em Corinto era a igreja de Corinto. Se a igreja for santa, ela vai fazer bem para o mundo. Se a igreja for mundana, ela vai fazer mal para o mundo. Ela não vai poder ser uma porta de escape de salvação para este mundo, se ela for semelhante a ele. Prosseguindo aí, conclusão nesta parte aí, que Paulo trata da imoralidade. Toda imoralidade, sensualidade, mundanismo e relativismo ético devem ser erradicados do meio da igreja, para que a mesma não perca a autoridade para chamar o mundo à santidade. Estamos vivendo esses dias de inversão de valores, de crise de identidade, em que a igreja, como o vídeo que compartilhei com vocês, falando um pouquinho do meu livro, a igreja perdeu o poder de influenciar, tem sido influenciada, a igreja tem perdido, por conta da perda da identidade, a igreja tem se assemelhado cada vez menos com Cristo, cada vez mais com o mundo, e aí a realidade é que a igreja pouco prega ao mundo, mas o mundo prega para a igreja. A igreja, ao invés de chamar o mundo a que o mundo seja santo, é o mundo que está dizendo para a igreja: volte a ser santa, para depois ter autoridade a chamar o mundo a que abandone os pecados e ande em santidade. A segunda parte do livro, da carta, Paulo vai falar sobre organização no culto. E o que mais estava gerando desorganização no culto era a questão do mau uso dos dons espirituais. Olha só, o mau uso dos dons espirituais transformava aquele culto, ou o culto da cidade, da igreja de Corinto,
num culto desorganizado. Vamos falar sobre dons espirituais, a multiforme manifestação do poder do Espírito Santo. O que é o uso dos dons espirituais? É o crente, é o cristão com a cabeça na sala do trono de Deus e os pés aqui na terra, trazendo as revelações, o poder, a sabedoria de Deus para a edificação da igreja aqui na terra. A palavra dom vem do grego carisma. Carisma. Temos aí os 9 dons, no capítulo 12, primeira epístola aos Coríntios, e a gente já falou sobre isso lá em pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, sobre os 3 grupos em que estão, os 9 dons estão elencados, né? São 3 grupos de 3. A primeira classe de dons são os dons que manifestam o saber de Deus. Depois nós temos 3 dons que fazem parte do segundo grupo, que manifestam o poder. Primeiro grupo, o saber, o segundo, o poder, e depois temos o terceiro grupo, que é de elocução verbal. Palavra saber, do grego gnosis, significa busca do saber, procura do conhecimento, investigação, conhecimento da verdade, ter gosto, possuir conhecimento e estar convencido após perceber o sabor. Isso é um conhecimento empírico, provado. Por que saber? Porque os filhos de Deus precisam e devem conhecer o âmago, o coração, o centro da vontade do Pai. Então é importante os dons de saber. Segundo, porque interessa a Satanás que o cristão seja enganado pelos seus espíritos ou pelo espírito humano. E aqui vale ressaltar esses 3 espíritos que operam no mundo. Vou falar já já sobre ele. A primeira riqueza dos dons de saber, dom da palavra da sabedoria. Sabedoria do grego sofia. Sofia, que é um nome, né, muito comum, significa sabedoria. Significa possuir conhecimento, ciência, que conhece o verbo, a palavra, conhecimento situado muito adentro, ou seja, um conhecimento aprofundado, profundo saber. Nota, o servo de Deus no dom da palavra da sabedoria, ou poder da palavra, é capacitado de forma sobrenatural para perceber e agir verbalmente diante de situações ou fatos intrigantes. Eu vou dar uma acelerada aqui nos dons, até porque, como disse, a gente já estudou sobre eles lá em pneumatologia. Segunda riqueza, logos tis gnosis, palavra do conhecimento. Gnose significa conhecimento, possuir relações com conhecimento que distingue. Terceira riqueza dos dons de saber, discernimentos, plural, de espíritos, plural. E eu disse há pouco, existem 3 espíritos que atuam no mundo e o discernimento, ou os discernimentos de espíritos tornam-se fundamentais. Tá? Diacrises pneumaton, discernimentos de espíritos. Por que discernir os espíritos? Porque existem 3 tipos de espíritos nos domínios da igreja local. E a igreja de Jesus só pode manter comunhão com apenas um desses 3 espíritos. Os 3 espíritos são, primeiro, o Espírito de Deus, o segundo, o Espírito de Satanás, o terceiro, o Espírito humano. Aqui é onde a gente chama de carne. Tem coisa que não é o diabo, não. A gente gosta de botar tudo na conta dele, né? Aí tem coisa que ele não tem nada a ver. É a gente mesmo. Às vezes o diabo fala lá, eu nem pensei nisso. Foi até bom ver você fazer, que eu já vou usar isso em outro lugar. Nem tinha pensado nisso aí. Olha que eu tenho milhares de anos de existência. Mas a sua carne aí foi além daquilo que eu poderia imaginar. Vou usar isso aí em outro lugar. O espírito do homem, a carne. Vamos falar aqui, ó.
A igreja na localidade não pode nem deve abrir mão do dom espiritual de discernimento de espíritos. Não pode, jamais. Precisa discernir quando é Deus, quando é o diabo e quando é a carne. Quantas vezes você, eu, nós aqui já ouvimos relatos inúmeros do cidadão que entra na igreja, ou bêbado, ou a fim mesmo de fazer brincadeira, e fica o pessoal tentando expulsar demônio. Tem demônio coisa nenhuma, tem é cachaça. Às vezes, sai em nome de Jesus, sai. O nome de Jesus não, é um banho gelado, o cara está bêbado. É carne. Tem que haver discernimento, senão fica aquele show de horrores na igreja por falta de discernimento. Às vezes tem um que vem para querer fazer gracinha e tal, e começa, grita, fala mais alto, alguém, ó, o demônio, fica ligado aí, ó, o demônio, e tal. É tudo botar na conta do diabo. O microfone começa a falhar, ó, o demônio, entrou aí nos cabos aí, ó o demônio na mesa de som aí, esse sonoplasta está endemoniado. Bota... É nada, os cabos velhos, a mesa estragada e tal, aí vai botando tudo na conta do diabo, Igreja, vamos fazer uma oração forte agora, o diabo está furioso e tal, essa caixa aqui, não sei o que. Não, isso é discernimento. Vamos para os dons de poder. O primeiro é do saber, o segundo é de poder, carismata tis dinamis ou dunamis. Poder, potência, força, fortaleza, habilidade, capacidade, ato de poder, recursos, designação maior, poder com recursos. Quais são aí as riquezas dos dons de poder? A primeira, dom da fé, carismatis pistis. Finalidade do dom de fé, realizar portentosos empreendimentos para Deus, em cruzadas, concentrações de massa, etc. Enfrentar de cabeça erguida e inabalável quaisquer tipo de provações, provocações, perseguições e até a própria morte sem negar o Senhor Jesus. Exemplos, Estevão, os apóstolos, profeta, Davi, Abraão, enfim, inúmeros exemplos de fé sobrenatural. Segunda riqueza dos dons de poder, dons de curas. Observe isso na Bíblia também, tá? Plural. Carismata tis e amaton. Curas, etimologias, vencer e derrotar as doenças após sujeitá-las, debelar doenças, feridas, etc. Fazer alguém perder defeito moral ou hábito prejudicial, exercer a medicina, curar a saúde e restabelecer-se sará. Quando Jesus deu a ordem aos discípulos, na grande comissão, a que estes fossem por todo o mundo, pregasse o evangelho a toda criatura, em meu nome, disse Jesus, primeiro, expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos, em nome de Jesus. Quem é que cura? A igreja. Em nome de quem? De Jesus. Jesus deu autoridade para a igreja curar, em nome dele. Então a igreja tem poder de cura, claro, em nome de Jesus. E quando a gente fala em nome, não é só usar a palavra, né, a expressão em nome de Jesus, é representando Jesus. Isso aqui é uma, como se diz, o documento, uma procuração que Jesus dá para a igreja, para que a igreja vá em nome dele, ou seja, representando. Não é a palavra mágica em nome de Jesus. Vocês sabem, né? Os 7 filhos de Seva tentaram expulsar demônio. Isso é um assunto que eu estou trabalhando esses dias. Em nome do Jesus a quem Paulo prega. Mas não é a palavra mágica em nome de Jesus a quem Paulo prega. Quem é você? Eu não te conheço. Você não tem a procuração de Jesus, você não tem a vida de Jesus inserida na sua vida, você não foi regenerado, então não houve milagre. A cura, ou os dons de curar, dons de curas, esse é o poder que Jesus delegou à sua igreja para realizar este sobrenatural. E terceira riqueza, o dom de operação de milagres. Operação de milagres trata-se de um dom extremamente íntimo dos dons de curar. Temos alguns exemplos bíblicos deste dom.
águas do Mar Vermelho abertas, transformadas em leito seco, as águas do Jordão se abrir. Então isso aqui já é maravilhas. Terceira classe dos dons, os dons de elocução, né, verbal, ou os dons verbais. Primeiro deles, o dom de profecia, significa falar em nome de alguém ou em favor de outrem. O profeta fala em nome de Deus, predizendo aquilo que Deus fará. Observação aqui, ó. Preste atenção nessas observações. Deixa eu até beber uma água aqui. O profeta recebe a mensagem do Espírito Santo e a transmite de forma consciente, racional à igreja, ou a quem quer que seja, uma pessoa, a igreja, um grupo de pessoas, enfim, usando suas próprias palavras, independentemente de seu nível gramatical, seu nível de conhecimento, de formação, seu nível cultural. Porque tem gente que eu já ouvi assim, criticando a profecia porque o profeta não conjugou bem o verbo, o pronome com o verbo. Mas como é que é Deus? Falou tudo errado. Onde é que está Deus nisso aí? Ou seja, misturando a capacidade intelectual, cultural, gramatical do profeta com aquele que lhe entregou a mensagem. Irmãos, Deus dá a mensagem, agora vai da capacidade do mensageiro de transmiti-la. Então, é um dom que pode ser exercido de forma aprimorada, levando em conta até o interesse e o desejo de aprimoramento do dom por aquele que o detém. Se a pessoa quer se qualificar, estudando, buscando o que deve ser feito para o melhor exercício de um dom sobrenatural espiritual recebido, isso é importante. É importante. Agora, o mesmo Deus que usa o Paulo, usa o Pedro, que usa o culto, usa o inculto, mas se o inculto resolver ficar culto, melhor ainda. Se o que não aprendeu nada resolver aprender, melhor ainda. Se ele, claro, não para que ele se vanglorie com isso, mas, volto a dizer, para o melhor exercício do dom espiritual. Então, consciente, tem aquele negócio de a pessoa perde a consciência, nem sei o que eu falei, nem sei, rapaz, foi um negócio assim, nem sei, quando eu dei por mim, eu já estava lá, já falei, não sei o que eu falei e tal, perdeu a razão. Não. Recebe a mensagem, o discernimento até do momento em de entregar a mensagem. Você pode receber, por exemplo, uma mensagem profética, um exemplo aqui, que aqui fosse um culto, que esse momento fosse o momento da exposição da palavra, da pregação, que é uma mensagem profética, com a Bíblia aberta, Deus falando à igreja. Vamos supor que a igreja aqui está lotada, 400 pessoas, Deus está falando com 400 pessoas ao mesmo tempo, pela sua palavra revelada, e, por exemplo, no meio da minha pregação, em que Deus está falando com a igreja, o Lucas, que aqui está, recebe uma palavra específica para entregar ao cabeludo aqui, Oséias. Aí, ele sai correndo na hora e começa a profetizar para o Oséias. Aí o Oséias está sendo edificado com a mensagem, mas em detrimento da edificação de 400 pessoas. O culto precisa parar, 400 pessoas deixam de ouvir Deus para que uma pessoa apenas... Não, isso não pode acontecer. A mensagem deve ser entregue, mas depois que toda a igreja for edificada, no momento oportuno, ao final, de repente tem um período de louvor, após, etc. Aí aquela mensagem específica para uma pessoa. Isso é o uso da razão, é o uso do bom senso. Se a pessoa dotada das suas perfeitas faculdades, mas não tem aquela, eu não consegui, ela veio a mensagem, eu tive que parar o culto, parar tudo, corri lá na frente, tomei o microfone na mão do pregador e fiz aquele estardalhaço para falar com uma pessoa. Aí fica todo mundo assim, e já vi isso algumas vezes, né, com grande tristeza.
Infelizmente, naqueles famosos chamados aí, nada contra, né? Mas também nada a favor, aos chamados encontros de vaso, que de encontro não tem nada, eu vejo mais é choque. E vaso, quando bate com vaso, dá problema. Pá, pá, choque de vaso, eis que eu te digo, eu também te digo, assim te digo, e tal, aqui fala o Espírito Santo, te cala que agora é Jesus, fala, agora é o Pai que está falando aqui, cala. Ih, rapaz, já tem história assim que é uma confusão tremenda. E aí, como é que foi? Quando termina, sai um desviado, o outro triste, o outro criticando, eu nunca mais volto nesse lugar. E maravilha, hein? Que culto maravilhoso. Sai dali divisão de igreja e mais não sei o quê. Exatamente. Tem que ser a questão. Se não aprender na sala de aula do curso teológico, vai aprender na marra aí quando pegar um pregador bruto que vai botar você no seu devido lugar. E aí, irmãos, é discernir, é entender que até a repreensão ao profeta que está tomando uma atitude dessa, aí o profeta, tocou no vaso, tocou no vaso coisa nenhuma. Colocou você no seu você assim, modo de dizer, no devido lugar. Não estou dizendo que não foi Deus, que a mensagem não veio de Deus, que não é, não, só não é o momento, por isso vai ser repreendido por falta de conhecimento e discernimento do momento certo. Aí acaba a decência, a ordem. Enfim, em resumo, o que a gente está colocando aqui era o que acontecia na igreja de Corinto. E que foi um dos motivos pelos quais o apóstolo escreveu, porque o mundo estava criticando aquela confusão na igreja, e porque hoje, 20 séculos depois, a gente quer reproduzir tudo o que havia de errado naquela igreja, e que foi alvo da crítica do apóstolo. A gente quer reproduzir hoje. Trazer de volta o errado, voltar a fazer. Irmãos, não estamos falando aqui em extinguir o Espírito, não estamos falando em cessar a profecia, não estamos dizendo que não existe mais manifestação dos dons espirituais, estamos falando de ordem e decência no culto, que foi o que o apóstolo tratou escrevendo à igreja de Corinto. Polimorfia glosson, o que é isso? Variedade de línguas. Existem as línguas como sinal do batismo no Espírito Santo e o dom de variedades de línguas. Palavra de Paulo, 1 Coríntios 14, 4, o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, especialmente se for para a igreja toda, edifica a igreja. O dom de línguas só é proveitoso à igreja quando há intérprete de línguas, porque aí você tem uma mensagem profética. Se apenas as línguas, há apenas a edificação pessoal. Mas se há interpretação, então você terá a edificação coletiva. Por isso é importante o dom de interpretação de línguas. Carismata tis hermenia, ou hermínia, né, do hermenêutica, interpretar, glosson, línguas. O dom de interpretação de línguas, o dom de variedade de línguas e o dom da interpretação de línguas são irreversivelmente separáveis. Por quê? Porque um completa o outro. Disse Martinho Lutero, e nós repetimos, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. E vá saber que tipo de milagres, né? Se não for com base bíblica. Concluindo, para nós irmos ao intervalo, a primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja em Corinto exorta-nos a corrigir os erros doutrinários, éticos e morais em nosso meio, além de incentivar-nos a buscar a vida de Deus para inseri-la em nosso viver diário. Amém. Vamos ao intervalo
e daqui a 10 minutos voltamos com a segunda epístola. O povo não aprendeu na primeira, Paulo teve que escrever a segunda. Retornando então, irmãos, vamos falar agora da segunda epístola, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. A primeira carta não teve boa receptividade. Os irmãos ficaram chateados com o que leram, com aquilo que o apóstolo escreveu. Não era de se esperar diferente, haja vista você falar de coisas espirituais para um grupo de pessoas carnais, que era o caso da igreja de Corinto. E aí eles rebateram o apóstolo fazendo duras críticas ao seu ministério e colocando até mesmo em xeque, em dúvida, o seu apostolado. Alguns disseram que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma, não tinha autoridade alguma para escrever aquilo que havia escrito, e, enfim, desfizeram do apóstolo. Ele escreveu uma segunda carta, que até onde se sabe, se perdeu. Ele escreveu então uma terceira carta, que é a que nós chamamos de segunda carta aos Coríntios. Teve uma carta no meio, que se perdeu. Eu acredito que ele deve ter sido tão duro naquela carta, que até o Espírito Santo falou, não, essa aqui deixa de fora. Aí essa aqui não é melhor, essa aqui não, porque... Mas eles pegaram pesado, usando essa expressão com Paulo. Tá? Lembrando que foi ele quem fundou a igreja, foi ele quem arriscou a vida, foi ele quem ficou 18 meses ali, 1 ano e meio, e depois eles começaram a dizer, espalhar mentiras, inverdades sobre o apóstolo e desfazer do seu ministério. Então, a primeira carta visa corrigir abusos doutrinários e distúrbios locais. A segunda trata-se de uma autobiografia. Paulo vai então aqui praticamente defender o seu apostolado. A segunda epístola é uma defesa pessoal, é uma mostra de credenciais, ou seja, reforçando o fato de que ele tinha sim autoridade para escrever o que escreveu e para corrigir a igreja como ele estava corrigindo. Diante de críticos irresponsáveis, Paulo faz a defesa não somente de seu ministério, mas sobretudo de sua honra. 13 capítulos, que é a segunda epístola. Ele foi atacado na honra, na moral, chamaram ele de farsante, mentiroso, impostor, não viu Jesus nada, não é apóstolo, se fez apóstolo. Apóstolo era Pedro, é o grupo de Pedro, e assim sucessivamente, desqualificando a pessoa, não só o ministro, mas a pessoa, não só o obreiro, mas o homem, Paulo. Então ele vai escrever esta segunda carta. Esta carta foi escrita por volta de 55 a 56, 6 meses após a primeira, quando Paulo estava em Filipos, ainda durante a sua terceira viagem missionária. Já havia saído de Éfeso, subido a Filipos, e de lá agora ele vai escrever essa carta. A segunda carta surgiu num momento difícil na vida pessoal de Paulo. O apóstolo encontrava-se apreensivo, decepcionado e doente. A segunda epístola, estamos tratando dela agora, lá no capítulo 7, dos versículos 5 a 9, Paulo fala um pouquinho sobre isso, como que estava a situação dele pessoal. Isso desgastou demais. O rebate que ele recebeu dos coríntios o desgastou demais. E ele então estava decepcionado, isso fez com que ele adoecesse também. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Segundo aos Coríntios 4:10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, ou seja, a nossa natureza física,
está cotidianamente comprometida com a morte de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Seguindo com os argumentos de defesa de sua honra e de seu apostolado, Paulo introduz o tema de sua experiência de arrebatamento. Um homem em Cristo, Paulo falando na terceira pessoa, refere-se a si próprio. O terceiro céu, referência ao paraíso, ou seja, a presença de Deus. Paulo, ele chega a este ponto de fazer defesa do seu apostolado, dando a sua experiência. Dê uma olhada no capítulo 11. Capítulo 11. Aliás, olhe o capítulo 10, apenas para observar a epígrafe. Paulo defende a sua autoridade apostólica. O capítulo 10. Final do capítulo 10, ele fala, no versículo 17 e 18, aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Pessoa que fica falando de si mesmo, se vangloriando, louvando a si mesmo, este não é aprovado por Deus. É aprovado aquele a quem o Senhor o aprova, ou fala algo bom acerca dele. Paulo diz que os falsos, eles o tempo todo falavam bem de si e mal do apóstolo. E como Paulo não falava bem de si mesmo, não entrava nesse mérito, então eles aproveitavam para desqualificá-lo ainda mais. Aí no capítulo 11, então ele começa a falar dos falsos apóstolos. Tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. O que Paulo chama aqui de loucura e pede para que os leitores da carta suportem, é que ele vai agora começar a falar bem de si mesmo. E ele chama isso de loucura, o alto louvor. Mas ele diz, me suportem um pouco agora, vou abrir uma exceção já que vocês querem assim. Eu vou fazer isso só porque eu estou zeloso de vocês, com zelo de Deus, por vossa causa, pelo vosso bem. Então ele vai falando, vai falando, vai falando. Por exemplo, quando ele chega aqui, no versículo 6, se eu sou rude na palavra, não sou, contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo para que vós fosseis exaltados? Porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Irmãos, parece brincadeira, mas isso que Paulo está falando aqui acontece nos dias de hoje. Paulo não cobrava para pregar, e aí por isso não davam valor a ele. E tinha já naquele tempo pessoas que exigiam muito para poder fazer a obra, e estes eram valorizados. E aí Paulo está dizendo, porque eu me humilhei, porque eu não quis nada, eu não busquei nada de vocês, por isso eu não tenho nenhum valor. Pequei porventura humilhando-me? Versículo 8, outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia, especialmente aqui Filipos, supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Eu não comuniquei nada a vocês, não pedi nada, não busquei nada. Quando eu tinha necessidade, irmãos de outras igrejas me enviavam salário, vinham me socorrer, para que eu não fosse pesado a vocês. Esse cuidado dele fez com que a igreja o desvalorizasse, enquanto os outros falsos usurpavam da igreja, né? O profetão é aquele que passa o voto, arranca tudo, deixa o povo sem nada. Esse é o homem de Deus. Vai embora e deixa todo mundo com o nome no SPC, Serasa, esse é o homem de Deus. Agora, o Paulo,
que não recebia nada e, pelo contrário, se doava, se gastava pela igreja, era tido como pouco. Versículo 13: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Você entende aqui a comparação que ele faz? Falsos apóstolos que se disfarçam de apóstolo de Cristo. Ele diz que você não é nada, tem Satanás se disfarça de anjo, então um falso obreiro se disfarçar de obreiro. Olha a comparação que ele faz. A partir do 16, os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Aí ele vai começar a dar as credenciais dele. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Insensatez dele é começar a falar de si mesmo. Essa que ele fala de gloriar a si mesmo. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão. Aí ele vai falando. Aí chega no 22. Eles são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Olha que ele coloca, eu falo como fora de mim. Eles são de Cristo? Eu sou ainda mais. 2 pontos. Em trabalhos? Muito mais. Em açoites? Mais do que eles. Em prisões? Muito mais. Em perigo de morte? Muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigo de rios. Em perigo de salteadores. Em perigos dos da minha nação. Em perigo dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigo no deserto. Em perigo no mar. Em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalho, fadiga, vigílias, muitas vezes. Em fome, sede, em jejum, muitas vezes. Em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha o apostolado dele. Enquanto os outros só falavam coisa boa, ele está apresentando as credenciais. Sofrimento, o suplício que passou, as dificuldades, as vicissitudes. E aí ele continua até chegar no capítulo 12, que é o auge daquilo que ele chama de sua loucura, de sua insensatez, da sua autogloriação, né? Gloriando-se a si mesmo para defender o seu apostolado. Aí ele entra na teologia do terceiro céu. Conheço um homem, se fora da carne, se na carne ou fora. Ele fala de um homem na terceira pessoa, mas daí a pouco, esse um homem que ele conhece, que está orando para que o espinho na carne seja retirado, esse um homem que ele conhece, ouve como resposta da oração, esse homem, o seguinte: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí ele diz: deste eu me gloriarei. Aí ele entrega que essa pessoa é ele mesmo, ele começa a falar. Mas vamos falar um pouquinho da teologia do terceiro céu. Conheço um homem, o próprio Paulo, em Cristo, que há 14 anos, se fora do corpo, não sei, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, fora do corpo, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, que ao homem, o homem natural, não é lícito falar. Terceiro céu, vamos chegar lá. O primeiro é o céu das nuvens, chamado também de Auranos ou Ouranos. Céu dos pássaros, céu dos aviões. Mesorâneos ou Mesoranos, o do meio, segundo céu, a morada dos astros, os planetas, estrelas, o sistema solar, as galáxias, por aí vai. Terceiro céu, o chamado céu dos céus. Ele é o céu dos 2 primeiros céus, do primeiro e do segundo. Esse é o céu que está acima dos outros 2. É o terceiro, Eporâneos ou Eporanos.
o céu dos céus, o céu de Deus. Alguns destaques: a morada de Deus, morada temporária dos santos pós-morte física. E aí o termo paraíso, que vem de paradison, lugar de delícias, onde os prazeres consolam o espírito, lugar que causa delícias, morada daquele que é bem-aventurado, lugar de prazer e gozo, delícia, contentamento, conforto, deleite, alegria. Conclusão: após uma primorosa defesa de seu chamado, Paulo conclui esta esplêndida carta com a famosa bênção apostólica. Aqui está, segundo aos Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com vós todos. Amém. É aí onde você encontra a famosa bênção apostólica, é quando Paulo encerra a segunda carta aos Coríntios. Eu trouxe ela aqui de forma resumida, mas se você ler, você vai perceber que a tônica é toda essa: descontentamento, autodefesa, apresentação de suas credenciais. Um pequeno parênteses nos capítulos 8 e 9, para falar sobre a oferta que está sendo enviada para a Judéia, e que haveriam então de passar por ali para receber a oferta que eles prometeram separar para enviar aos irmãos que estavam passando uma fome terrível na Judéia. Então o capítulo 8 e 9 fala um pouquinho sobre oferta, depois ele volta de novo com defesa de apostolado até o final. Para fecharmos, vamos falar agora da carta aos Gálatas. Galácia, não é galáxia não, Galácia, era uma extensa região da Ásia Menor. Onde fica isso? Já te mostro no mapa. A Ásia Menor abrangia os seguintes territórios: Galácia, Frígia, Pisídia, Licaônia, essa região aqui. A gente está em Jerusalém, Antioquia da Síria, logo aquela região. Deixa eu ver se tem um próximo mapa. Aqui, a cidade de Antioquia da Pisídia. Então aqui já na região da Pisídia, um pouquinho mais para cá na Galácia, na Ásia Menor, Icônio, Listra, Derbe, Perge. Quando Paulo escreve a Galácia, ou aos Gálatas, ele não está escrevendo para uma igreja, está escrevendo para um grupo de igrejas. A igreja de Derbe, a igreja de Listra, a igreja de Icônio. Então é um grupo de igrejas. Principais cidades: Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe. A carta aos Gálatas foi escrita durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Epístola escrita na cidade de Éfeso. Qual é a natureza teológica desta carta? A gente falou na apresentação semana passada, soteriológica. O assunto aqui é doutrina da salvação, enfatizando especialmente a diferença entre lei mosaica e a graça de Deus. Então Paulo estava em Éfeso, também na Ásia, mas do outro lado, e escreve para os irmãos da Galácia. Palavras enfáticas no conteúdo da carta: graça, fé, cruz, liberdade. São as palavras-chave que você vai encontrar na epístola aos Gálatas. Nota distinta no universo das cartas paulinas. Isso aqui é um detalhe. Trata-se da única epístola que Paulo endereçou especialmente a um grupo de igrejas. As outras era a igreja de Corinto, de Filipos, cidades. Colossos, a de Colossos ele pediu que fosse lida em Laodiceia, mas cidades ou as epístolas pastorais, pessoas, Timóteo e Tito, e a epístola pessoal também, a Filemon. Mas aos Gálatas é um grupo de igrejas. E outro detalhe é que ela se inicia com uma saudação fria. Paulo às igrejas da Galácia. Se lê as outras cartas, até a segunda epístola aos Coríntios, apesar da tristeza, da decepção, mas tinha um pouquinho mais de pessoalidade, de calor. Já escrevendo aos Gálatas, Paulo se mostra assim, talvez mais decepcionado até com Corinto, que atacou a sua honra, sua moral, sua integridade e o seu
caráter. Ele ficou mais decepcionado com os irmãos da Galácia, que estavam virando as costas para o evangelho da cruz. Decepcionou muito mais a ele e fez com que ele tratasse os irmãos com essa certa frieza. E a tônica da epístola também é um tom de decepção profunda, de espanto, de alguém que está estupefato com a atitude, a postura, a conduta dos irmãos daquele grupo de cidades, de igrejas. A resposta para a frieza do apóstolo é essa daí. Quando o crente recusa a vida de Deus ou mostra assim indiferente à obra do Senhor, Deus também o trata de forma indiferente. Tema da epístola: justificação somente através da fé. O pecado das igrejas na Galácia: indecisão. Estavam querendo lei e graça, ou lei ou graça, mas também não tinham se decidido. Ficavam flertando com um e com o outro. Um pouco de lei, um pouco de graça, um pouco de graça, um pouco de lei. Aliás, estavam cheios de graça. Em vez de decidir, ficaram na indecisão. Indecisão do grego aforria, aporia, incerteza daquele que é frouxo, indolente, impotente e mole para decidir. Os Gálatas estavam duvidosos entre o evangelho e a lei. Havia demonstração de inconstância espiritual. A palavra inconstância, desse termo grego aqui, astasia, que é alguém que tem ânimo fraco. Uma hora está, daqui a pouco o ânimo dele desfalece. Ou seja, falta de persistência, infidelidade, leviandade. Não é uma pessoa determinada, comprometida. Não, está sempre gravitando entre um extremo e outro, oscilando. Do grego inconstante, que significa inseguro, instável, desordenado, os crentes na Galácia mostravam-se volúveis, mutáveis, levianos e infiéis, crentes que mudam de direção com facilidade. Qual é a mensagem da hora? Quem é o pregador do momento? Qual é a igreja que está bombando? E vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, e muda de novo. Agora está. E aí, você está onde? Você conhece alguém assim? Nos últimos 5 anos já reuniu em 8 igrejas, muda para lá, muda para cá, estou com não sei quem, agora não, lá está assim, aqui está melhor. E com Jesus mesmo ele não está, ele está inconstante, uma hora está bem, está orando, outra hora não está, uma hora está no monte, outra hora está no mundo, outra hora... A igreja dos Gálatas era caracterizada por essa falta de constância. Isso fez com que o apóstolo ficasse admirado, negativamente falando. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa. E o que deixou ele mais assustado foi essa velocidade. Aquele que os chamou por meio da graça de Cristo, estão aceitando outro evangelho. Outro evangelho. Inconscientemente os Gálatas haviam se encantado com outro evangelho, que não era o evangelho verdadeiro da salvação de forma alguma. Os que inquietavam os Gálatas eram culpados de tentar transtornar o evangelho de Cristo. Versículo 8 e 9, olha o que Paulo diz: se alguém, mesmo que sejamos nós, ou ainda um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Pregou outro evangelho, anátema, maldito, amaldiçoado. A maioria das traduções traz o termo anátema. Paulo diz no versículo 8 e repete no 9: disse, volto a dizer, se alguém prega outro evangelho, que o tal seja tido por amaldiçoado. Se alguém, até mesmo um anjo do céu, quisesse anunciar outro evangelho, deveria ser considerado anátema. Sendo assim, alguém que anunciasse uma mensagem diferente daquela que os Gálatas receberam de Paulo, que é o evangelho verdadeiro, merecia efetivamente a destruição eterna. Isso aqui é o ser amaldiçoado, maldito, réu do inferno, destruição eterna.
A preocupação de Paulo com a pureza da mensagem do Evangelho é revelada quando ele afirma que quem ensinasse um evangelho falso seria destruído por Deus, amaldiçoado, condenado, destruído. Se pregar outra mensagem, se desvirtuar o evangelho, se tirar Cristo do centro, a cruz do centro, e pregar outro, Deus vai condená-lo naquele último dia. Ele é amaldiçoado. Ainda que seja eu, Paulo diz, sejamos um de nós, ainda que seja um anjo, mudou a mensagem, o inferno aguarda. A teologia da justificação pela fé, nota, o crente é justificado pela fé, e nunca com base nas obras da lei. Outro detalhe aqui importante, digno de nota, jamais alguém terá acesso ao céu unicamente pelo volume de serviços prestados à igreja do Senhor na terra. As obras não podem justificar a fé, mas a fé cristã sempre justificará as obras prestadas ao Senhor. Obra não gera fé, mas a pessoa que tem fé produz obras. Ninguém se salva pelas obras, mas quem é salvo tem obras. A relação aqui de causa e efeito deve ser bem entendida. Obras jamais gerarão fé, mas fé sempre gerará obras para Deus. O segredo da salvação eterna não encontra-se nas obras, e sim na fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro sim, quem possui a fé genuinamente cristã, dificilmente deixará de manifestar obras profundas para Deus. Mas a causa última da salvação não são as obras. As obras são resultado de quem é salvo, né? Aliás, resultado da fé salvífica. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Paulo acusa aquela igreja de ter começado bem e está terminando mal. Começou no Espírito e vai terminar na carne. Começou com fé e vai terminar com obras. Começou com o Evangelho da graça e agora vai acreditar na lei. Esta igreja estava sendo transtornada por um grupo chamado de judaizantes, que queriam se prevalecer sobre esse grupo e exigia deles circuncisão, guarda do sábado, judaísmo misturado com a fé em Cristo Jesus, o Evangelho da graça. Eles queriam mesclar, e era interessante a mescla, porque, para eles, dentro daquele contexto, porque evitava a perseguição dos judeus. Quando chegava um judeu, eu guardo o sábado. Quando chegava um judeu, sou circuncidado. Então, evitava a perseguição. O judeu saía, aí eles, não, a gente é a graça. Ficava nessa oscilação. E aí Paulo é tão incisivo e tão firme no seu posicionamento, que ele diz aqui, dá o exemplo no capítulo 2, que ele chegou a resistir, ou seja, ele apresentou resistência pública a uma atitude de Pedro, o apóstolo, que estava ali na região da Galácia, havia um grupo só de gentios, e Pedro se comportou como gentil. Quando chegou a caravana para visitar as igrejas da Galácia, vindo da parte dos judeus, aí Pedro já ficou de lado para não ser. Paulo viu aquilo e questionou ele publicamente, literalmente o envergonhou diante de todos. Você que é judeu, estava aqui ainda há pouco comendo com gentil, porque chegou esse grupo, você está mudando? Ou seja, Pedro estava dando mau exemplo e incentivando a que eles agissem daquela mesma forma. Fosse assim, querendo apresentar alguma coisa ou demonstrar uma espiritualidade meramente pela aparência, para dar uma satisfação aos outros e evitar a perseguição por parte do grupo dos judeus. Paulo foi duro, taxativo quanto a isso, essa mistura, essa falta de decisão, essa inconstância. Ele chama isso de tentar se aperfeiçoar pelo método da carne. Paulo levou aos Gálatas o Evangelho de Jesus Cristo e o Espírito Santo operava neles. Agora, estavam tentando retornar às obras da carne, na esperança de que uma combinação de fé e obras da lei funcionasse melhor, ou trouxesse melhores resultados. Paulo os chama de insensatos. A palavra insensato no latim, insensatu, e em grego, abolus. Olha que nome, abolus, insensato. Significa o quê? Falto de senso ou razão,
demente, louco. Paulo queria saber se era alguma espécie de feitiço que impedia os gálatas de se lembrarem do evangelho do Cristo crucificado, que já havia sido pregado para eles e que os aprisionava na religiosidade e o legalismo judaizante. Vocês foram enfeitiçados? Foi alguma espécie de feitiço? Quem vos seduziu? Eu estou impressionado, tão depressa, tão rápido. Vocês estavam na graça, agora estão voltando para trás. O que aconteceu? O apóstolo ficou surpreso. E ele demonstra esse tom de surpresa o tempo todo. E aí, um dos pontos auges da Epístola aos Gálatas é o capítulo 5, em que Paulo vai fazer esta oposição aqui entre obras da carne e fruto, no singular, do Espírito. As obras da carne e o fruto do Espírito. Ou seja, que tipos de obras você vai conseguir produzir estando na carne? Agora, no Espírito, o fruto, e ele vai fazer então essa comparação como veremos aqui. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, aí vem a lista: prostituição, impureza, lascívia, e vai embora, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, serão condenados, amaldiçoados, anátema. Mas, a contrapartida, o fruto do Espírito é caridade ou amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, aqui está esse grande embate entre carne, espírito, obras, graça. O homem não consegue realizar, produzir nada de bom para Deus dele mesmo. Ele precisa se sujeitar ao Espírito para que o Espírito Santo nele produza algo que glorifique a Deus, chamado fruto do Espírito. Mas a parte do Espírito, o homem, na sua força, na sua carne, não consegue produzir nada que agrade a Deus, porque tudo que a carne sabe, é especialista, é hábil em produzir, são essas obras aqui da carne. Mas o fruto do Espírito, ou seja, quem está em submissão ao Espírito, vai gerar esses 9 gomos aqui do fruto do Espírito. Conclusão: precisamos tomar extremos cuidados com as ofertas espirituais, que surgem como referência de salvação eterna, mas que prendem a alma humana a algum tipo de sociedade religiosa exclusivista. Parece que é espiritual, mas na verdade é uma escravidão religiosa. Temos que tomar cuidado. Exige que faça obra disso, tem que fazer aquilo, tem que realizar aquilo outro, e dizem que é um grupo exclusivo, só eles são eleitos, só eles. Tomemos cuidado. Está sempre aparecendo grupos desse jeito, como os judaizantes, dizendo que só eles têm a receita da salvação e tem que praticar uma série de obras que eles determinam. Cuidado, isso na verdade é cativeiro religioso. Por isso que Paulo fala da liberdade, da graça. Então, fica para nós aqui esta última palavra para a nossa conclusão. Próxima semana, vamos dar mais uns passos aí. Vamos passar lá pelos Efésios. Vamos falar da deusa Artemis, Dionísio, que é o Baco, deus da bebida. Isso é sempre interessante. Fala do deus da bebida de Éfeso, por isso que ele vai usar a expressão que a gente vai explicar lá: não vos embriagueis com vinho, porque era comum no culto ao deus Baco, ou Dionísio. Baco para os romanos, Dionísio para os gregos. Então Paulo vai aproveitar para explicar sobre a verdadeira embriaguez, ser cheio do Espírito.
Então é uma carta eclesiológica, ele fala muito sobre o corpo de Cristo, dons ministeriais, a gente vai falar sobre eles, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, a armadura de Deus, cada uma das partes da armadura romana que Paulo faz analogia, aplicando-a no campo espiritual, falando aqui aos Efésios, vamos falar de Filipenses, Colossenses também. Então, mais uma vez, a nossa aula que se seguirá será imperdível, abençoadora, edificante, portanto, espero que todos estejam aqui para a glória de Deus. Por hoje, encerramos aqui, vamos nos colocar de pé, dirigir a Deus uma palavra de oração. Pessoal, tem alguém ainda aí que vai participar da formatura e não tirou medidas? A partir da próxima semana a gente vai fazer esse levantamento aí mais detalhado também, que já precisamos começar a acertar com o pessoal que aluga as becas, para a gente entrar na reta final, literalmente, já para a formatura, né? Que é daqui a menos de 2 meses, dia 15 de dezembro. Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado por mais esta aula que aqui encerramos, mais um passo que damos, ó Deus, em direção ao nosso objetivo, que é aprender cada vez mais da Tua Palavra e praticar nas nossas vidas, a fim de agradar-te mais e mais. Peço, Senhor, que nos abençoe agora ao retorno aos nossos lares, levando-nos em paz, protegendo-nos, guardando de todo mal. Abençoe, ó Deus, a nossa noite, a nossa semana que se segue, o fim de semana. Dê-nos cultos abençoadores e abençoados, aonde possamos, com o coração puro, estar diante de Ti para Te louvar e para Te adorar. Continue nos abençoando, protegendo e nos ajudando. É a minha oração a Ti, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a breve volta de Jesus, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe a todos. Aguardo-vos na próxima semana, se Deus quiser.